Boa noite a todos. Eu desejo cumprimentá-los com a paz e a graça do Senhor Jesus. Amém? Bem, mais uma quarta-feira e durante esse tempo, essas quartas-feiras, nós estamos com uma proposta de expor a segunda carta aos Tessalonicenses, já que terminamos a primeira. E você que está de posse de sua Bíblia, você vai abrir na segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses e vamos meditar no capítulo de número 2, versículos do 1 ao 6. Segunda Tessalonicenses, capítulo 2, versículos 1 ao 6. Antes de lermos, antes de entrarmos aqui na exposição do texto, eu gostaria de orar junto com você. Amém? Amém. Curva sua cabeça e una-se comigo em oração. Pai, oramos no começo dessa reunião. Durante, Senhor, oramos também, cantamos louvores a Ti. E mais uma vez, Senhor, nós direcionamos a nossa voz a Ti em oração para Te pedir graça, para Te pedir misericórdia, Deus. E nós somos conscientes de que a Tua palavra é o alimento, Senhor, principal para a nossa existência. A Tua palavra, Senhor, que é a luz em tempos tenebrosos. A Tua palavra, Senhor, que é o norte em tempos de perdição. Ó Deus, mais uma vez, ó Pai, nós Te clamamos, nós Te pedimos, fala ao nosso coração. Ó Deus, apesar de nós seres humanos, apesar de nós pecadores, apesar de sermos remidos, mas ainda imperfeitos, aguardando, Senhor, a transformação do corpo como promessa do Teu Evangelho, nós Te pedimos que fale ao nosso coração. Em nome de Jesus, prepara nosso coração, prepara nossa mente. Ó Senhor, começa a nos instigar, nos despertar a conhecer, a saber, a ter sede mais de Ti. Em nome santo do nosso Senhor Jesus, é que nós oramos e agradecemos por nos ouvir. Amém e graças a Deus. Antes de ler o texto, eu gostaria de falar algumas palavras em que eu estava a meditar nessa manhã de hoje e também na tarde de hoje. Eu estava pensando sobre a imoralidade. Eu não estava pensando em imoralidade, ok? Eu estava pensando sobre a imoralidade. E eu quero começar com essa declaração, que ela sempre existiu. A imoralidade sempre existiu, claro, com essa grande ressalva, com esse reconhecimento de que, não como em nosso tempo, mas ela sempre existiu. Ela sempre esteve caminhando junto da história da humanidade, atravessando os séculos, lá no cantinho dela, essa tal da imoralidade humana. Ela, no início, foi desprezada e reprimida pela grande maioria dos seres humanos. Na pior das hipóteses, ela foi tolerada. Mas em nosso tempo, aí o negócio pega. Ela não somente é tolerada, mas ela é defendida, ela é
protegida e ela é ensinada. Esse é o nosso tempo. Esse é o espaço que essa imoralidade conquistou no nosso tempo, na humanidade. E o nosso tempo tem como característica, como eu disse, a defesa, a proteção e o ensino claro, declarado, aberto da imoralidade. Não preciso ir muito longe para tentar convencer os irmãos disso que eu estou falando. Basta você abrir sua televisão. Você vai ver apologia ao adultério nas novelas. Não é verdade? Você vai ver uma proteção judicial, certo? Constitucional ao homossexualismo. E você vai ver também nas escolas, também o ensino, você vai ver a difusão da opção sexual, que é tendência do momento, que é o homossexualismo. Então esse é o nosso tempo. A imoralidade, ela é encorajada, meus irmãos, até mesmo como filosofia de vida. E ela é encorajada de tal maneira que ela tende a travar batalhas, a pelejar contra a sua oposta, que é a moralidade objetiva e padrão, que outrora era presente na grande maioria dos seres humanos. Agora, na minoria. E muitos olham para essa situação que eu estou descrevendo aqui para os irmãos, e a primeira coisa que a gente ouve como comentário quando se deparam com a imoralidade aberta, descarada, escancarada, clara, por aí afora, é a seguinte declaração: isso é o fim do mundo. Não é verdade? Isso é o fim do mundo. A gente lembrando daquela situação do Alexandre Nardoni jogando a sua filha lá do alto do prédio onde ele morava. A gente olha para uma situação daquela e diz: é fim do mundo, né? É fim do mundo. Você olha, gente, cartilhas em escolas que estavam circulando, mas, claro, saíram de circulação com figuras fazendo apologia ao homossexualismo, assim, declaradamente, na mão de crianças do ensino fundamental. E a gente tem a dizer, a gente ouve as pessoas falarem: isso é fim do mundo. Você olha uma novela encorajando, gente, a um relacionamento de 3 pessoas. É só você assistir, e eu sei que você sabe disso, né? E isso é fim de mundo, a gente ouve as pessoas falarem. Mas eu quero fazer uma pergunta para você. Será que essas pessoas que, ao olharem para essas situações, ao tomarem conhecimento dessa situação e declaram que isso é fim de mundo, será que essas pessoas têm razão? Será que essas coisas acontecendo, essa descarada e desenfreada imoralidade, é característica, é indicador do fim dos tempos? Bem, texto como esse, de 2 Tessalonicenses, capítulo 2, do 1 ao 6, se propõe a responder esse questionamento. E eu quero convidar você a meditar sobre esse questionamento
e pela graça do Senhor Jesus, sairmos daqui reflexivos para nossas casas com uma resposta. Mas não uma resposta qualquer. A resposta das Sagradas Escrituras. A resposta de Deus. Amém? Então, ainda não chegando à leitura do texto, eu quero falar um pouco do texto que nós iremos meditar nessa noite. E ao lermos, a gente vai constatar isso. Ok? Nesse texto, Paulo toma conhecimento que os tessalonicenses estavam sendo perturbados, muito provavelmente por falsos mestres, certo? Que estavam deturpando, torcendo os ensinos de Paulo, os ensinos apostólicos com relação à vinda de Cristo Jesus. E a proposta de Paulo, ele se propõe a fazer algo aqui, a proposta dele é dupla. Primeiro, nesse texto nós vamos ver Paulo chamando os irmãos tessalonicenses a recordarem dos seus ensinamentos quanto à segunda vinda de Cristo Jesus. Ele está chamando, ele está exortando, ele está conclamando os irmãos tessalonicenses que eles lembrem, que eles ativem a memória sobre os ensinamentos que eles tiveram do apóstolo Paulo. E a segunda proposta de Paulo é fornecer mais detalhes quanto ao referido evento. Esse evento tão esperado, esse evento tão aguardado, em toda essa história da igreja, em todos esses mais de 2000 anos de história da igreja, que é o retorno de Cristo Jesus para buscar a sua igreja e a consumação de todas as coisas. Ele vai fornecer mais detalhes quanto a esse evento. Amém? Então eu quero convidar a você a fazer uma leitura rápida, um primeiro contato com o texto, e em seguida nós vamos nos detendo em partes do texto e examinando elas mais profundamente. Amém? Vamos ler o texto. Capítulo 2, versículo 1, nós iremos ler até o 6 da segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses. Diz assim a palavra do Senhor: Irmãos, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, nós vos exortamos a que não vos demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, supondo tenha chegado o dia do Senhor. Ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Não vos recordais de que ainda convosco eu costumava dizer-vos estas coisas, e agora sabeis o que o detém, para que ele seja revelado somente em ocasião própria. Amém? Nós fizemos essa leitura rápida, direta. É o nosso primeiro contato com esse texto. Mas à medida que formos avançando aqui na exposição do texto, a gente vai se detendo em partes e nós iremos examiná-las mais profundamente. Amém? Então a primeira parte que eu gostaria de examinar com os irmãos são os versículos 1 e 2. Eu gostaria de relê-los com os irmãos.
versículos 1 e 2. Irmãos, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, nós vos exortamos a que não vos demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, supondo tenha chegado o dia do Senhor. Paulo aqui nesses 2 versículos, meus irmãos, ele chama a atenção dos Tessalonicenses para que eles não esqueçam facilmente o ensino apostólico, o ensino bíblico a respeito da vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. E pensando nisso, eu gostaria de meditar em 4 pontinhos aqui nesse texto. Queria destacar 4 coisas. A primeira dela, o primeiro ponto, é esse: não vos demovais da vossa mente com facilidade. Não vos demovais da vossa mente com facilidade, presente aí no versículo de número 2, parte A. A primeira parte do versículo 2. Paulo aqui, ele faz uma exortação, ou ele exorta os irmãos tessalonicenses para resistirem. Notem isso aqui. Para resistirem às investidas das novidades que os prováveis falsos mestres estavam fazendo contra os tessalonicenses. Novidades. Paulo já tinha ensinado, Paulo já tinha sanado a dúvida. E pela leitura que nós fizemos aqui no texto, nós podemos perceber que ele fala pelo menos de 2 períodos. O primeiro período é aqueles 4 meses de implantação de igreja, que nós aprendemos lá na primeira carta aos Tessalonicenses. E o segundo período é essa primeira carta que nós estudamos, que nós vimos, em que ele, no capítulo de número 5, na realidade começando no 4, ele se propõe a responder questionamentos, dúvidas a respeito da vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Quer dizer, há um histórico. Paulo não está falando pela primeira vez do assunto. Paulo não deixou os tessalonicenses à míngua. E Paulo faz aqui uma exortação para que eles, com esse ensinamento aprendido, recebido, dado por parte do apóstolo, e nós fizemos várias meditações na carta passada, que Paulo fazia questão de dizer que a palavra dele era de Deus. Não era da parte de outra pessoa, era da parte de Deus. Paulo exorta a eles a resistirem. Mesmo que haja falsos apóstolos, mesmo que hajam falsos mestres, mesmo que haja uma distorção do ensinamento de Paulo, Paulo conclama a eles, exorta a eles resistirem a essas novidades que estavam sendo difundidas no meio deles. E ele diz: não vos demovais da vossa mente com facilidade. E aqui eu gostaria de abrir um parêntese, meus irmãos. Como o ser humano é vulnerável à novidade. Como o ser humano é vulnerável ao novo. E esse medo, essa vulnerabilidade, ela se apresenta em 2 situações. A primeira é o camarada se trancar, o camarada se fechar, o grupo não se abrir para a novidade, não é? E ficar naquela situação arcaica, como por exemplo uma seita, eu não sei se os irmãos têm conhecimento dela, chamado de Quakers.
eu acho que você já tomou muito mingau da aveia Quaker. Você está lembrado aí? Não tem aquele homem lá da frente? Aquele homem, né, todo sorridente, com a pele rosada. Aquele homem, as pessoas dessa seita chamada Quakers, eles são daquele jeito até hoje. Eles não têm energia elétrica. Eles não usam esses adventos da novidade. Então, essa é a primeira coisa. Isso é o medo. Porque nós, seres humanos, somos vulneráveis à novidade. Nos balança. Está entendendo? E a segunda é se entregar de vez. Abraçar de vez a novidade. A novidade, não estou dizendo que toda novidade é ruim, mas ela deve ser analisada. Ela deve ser analisada. E diga-se de passagem, a critério da tradição. Então aqui eu quero fazer uma distinção entre novidade e tradição e trazer o sentido a que eu vou estar falando o tempo todo para os irmãos aqui. Por tradição, eu quero me referir aqui, meus irmãos, eu quero que vocês entendam de saída, que por tradição eu quero me referir aos ensinos apostólicos, ao ensino bíblico, não essa tradição de uma sociedade ou de um grupo religioso, mas a tradição bíblica e todo costume que procede das Sagradas Escrituras. E novidade, eu quero dar o sentido aqui, quando eu estiver falando esse nome, de tudo aquilo que seja estranho a essa tradição bíblica. Então nós, seres humanos, somos facilmente seduzidos se não estivermos ancorados nas Sagradas Escrituras por qualquer tipo de vento de doutrina, por qualquer novidade, nesse sentido que eu estou falando, estranho às Sagradas Escrituras, estranhas às Sagradas Escrituras. Daí a exortação de Paulo: não vos demovais da vossa mente com facilidade, porque isso se move facilmente da nossa mente. Move. Vez por outra nós temos conhecimento de um cidadão, de uma pessoa que tem uma revelação bombástica e pessoas se reúnem ao redor dele e pronto, está ali uma religião. E pronto, está ali uma comunidade. E é essa a exortação de Paulo aos irmãos tessalonicenses. Amém? Possamos aprender com eles, possamos também junto com eles, os irmãos tessalonicenses, e junto com Paulo, a resistirmos às investidas da novidade, nesse sentido, coisas estranhas ao ensino apostólico. Amém? Glória a Deus. O segundo ponto que eu queria destacar aqui para os irmãos é o que tem aí, ainda no versículo de número 2, que são as camuflagens do engano. As camuflagens daquele ensino estranho à doutrina apostólica, estranho à doutrina bíblica. As camuflagens, e o que é mais engraçado é que essas camuflagens normalmente são roupagens, entre aspas, cristãs. O camarada não vem com a situação nova, estranha às Escrituras, nua e crua, não. Ele bota uma roupinha ali de um linguajar mais gospel, mais evangélico e apresenta. Aí fica mais fácil de pregar, não fica não? Fica mais fácil de ser vulnerável. E essas camuflagens, Paulo dá dicas aí. A primeira é espírito. Ele diz o seguinte: a que não vos demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito. Esse espírito, se você for em 1 João capítulo
4, versículo 1, não precisa ir lá, se quiser anotar, anote. Lá vai falar de um espírito que o profeta detinha, ou detém. E lá fala de falsos espíritos. Fala para nós julgarmos os espíritos. Então, esse espírito tem o mesmo sentido de 1 João capítulo 4, versículo 1. Falsos profetas, falsos espíritos, difundindo doutrinas estranhas quanto à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo entre os irmãos, entre a comunidade tessalonicense. A segunda é palavra. Olha aí, quer por palavra. Isso é uma indicação a um dom da palavra, descrito lá em 1 Coríntios capítulo 12, no versículo 8, na segunda parte do versículo 8. Então, a pessoa que detém esse dom da palavra, o que é que ele faz? Ele prega, ele ensina, né? Ele admoesta. Então, quer por palavra significa uma pessoa que estava em posição de ensino, em posição de admoestador, difundindo ensinos falsos ou distorções do ensino de Paulo quanto à segunda vinda de Cristo. Quer por epístola, a terceira camuflagem. Epístola, eu não preciso nem me esforçar para dizer para os irmãos. Epístola são as cartas, né? Provavelmente, duas situações aqui. Duas situações são possíveis. Ou estavam distorcendo as palavras de Paulo nas cartas, ou na primeira carta que ele escreveu aos Tessalonicenses, ou eles estavam escrevendo cartas e assinando tais cartas como se fossem o próprio Paulo. Também difundindo ensinamentos errados quanto à volta de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E como foi dito na introdução da carta, se os irmãos lembrarem, o que estava acontecendo com os Tessalonicenses? Por causa de falsos ensinos sobre a segunda vinda de Cristo, eles pararam de trabalhar e estavam ociosos, só esperando o retorno de Cristo Jesus. Aí, é nesse contexto que Paulo dá aquela célebre declaração, ou fala aquela célebre frase: quem não trabalha, não coma. Ok? E em quarto lugar, não está no texto, mas a título de informação, eu gostaria de trazer para os irmãos uma breve listinha, ou algumas tentativas frustradas de previsão com relação à volta de Cristo Jesus. A primeira é dos adventistas em 1843. Vocês sabiam disso? Eles fizeram um cálculo lá e em 1843 Cristo voltaria. E aí foi aquele alvoroço, sabe? Aquele negócio, e nós estamos em 2016 e Cristo não veio. A segunda é dos Mormons, em 1891. Também não preciso nem dizer, porque a gente está em 2016. E a terceira e última dessa minha breve lista é das Testemunhas de Jeová, em 1914. Jesus voltaria naquele tempo. O fim viria naquele tempo. E nós estamos em 2016 e isso não aconteceu. Mais de 100 anos, não é verdade? Então, esse é o primeiro ponto, essa é a primeira divisão do texto em questão. Vamos para a segunda. Versículos 3 e 4. Ninguém, de nenhum modo, vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se
como se fosse o próprio Deus. Muito obrigado, Henderson, por ter me deixado com essa parte aqui para expor. Ok? Primeiro, meus irmãos, eu gostaria de dizer, mas ele está dizendo que vai cortar essa parte, que Paulo, ele está meio que completando ou complementando a outra carta entregue aos Tessalonicenses. Ou seja, ele fornece mais detalhes acerca da volta de Cristo. E não somente isso, após fornecer esses novos detalhes, ele faz uma convocação aos irmãos tessalonicenses a confiarem tão somente em suas palavras, a não olhar para novidade alguma, a não olhar para espírito enganoso algum, palavra enganosa alguma e epístola enganosa nenhuma, mas a confiar tão somente em sua palavra, que, como eu já disse, ele disse na primeira carta, é palavra de Deus, não é invencionice da cabeça de Paulo. E 3 coisas eu gostaria de meditar, ou 3 pontos eu gostaria de meditar nesses versículos 3 e 4. O primeiro ponto é o contexto do fim. O fim tem um contexto. Existe algo, existe um pano de fundo que sinaliza o fim. E que contexto é esse? Como nós sabemos que Paulo está falando do contexto pela frase: isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia. O fim não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia. Cristo não voltará sem que primeiro venha a apostasia. E o que é apostasia? O que é apostasia? O significado bíblico dessa palavra significa uma rebelião aberta contra Deus, uma rebelião declarada, sem vergonha, sem timidez contra Deus. E nós podemos ter testemunho disso naquele sermão profético de Jesus, descrito lá em Mateus capítulo 24, versículos 10 ao 12. Eu gostaria de lhe convidar aí até lá. Mateus 24, 10 ao 12. Amém? Neste tempo muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Ao 12. Só até aí. Essa apostasia, está entendendo? Essa apostasia e outras passagens indicando tal apostasia, se você quiser anotar, está em 1 Timóteo capítulo 4, versículos 1 ao 3, 2 Timóteo capítulo 3, versículos 1 ao 9 e capítulo 4 de 2 Timóteo, versículos 3 e 4. Se você não conseguiu me acompanhar, vá no YouTube amanhã e pegue as referências. E eu Nacelle agradecendo. Uma rebelião aberta contra Deus. Esse é o contexto do fim. Esse é o pano de fundo do fim. O fim não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia. Eu acho que eu sei. Eu devo imaginar aqui o que está se passando pela sua cabeça. Uma rebelião declarada, aberta contra Deus. Você talvez esteja se perguntando, você que está mais ligado aí, será que nós não estamos vivendo no tempo da apostasia? Né?
coisas assim abertas. Eu comecei falando sobre imoralidade, lembra? Lembra das novelas? Lembra da Constituição brasileira que querem fazer uma reforma nela? Lembra do amparo da lei? Leis e mais leis no Congresso a serem aprovadas a favor da imoralidade, gente. A favor da imoralidade. Aí nos faz perguntarmos: será que nós estamos vivendo a apostasia? Será que não estamos vivendo o contexto do fim? Bem, não sou eu que vou lhe dar essa resposta. Eu vou me resguardar. Mas que é muito parecido, né? E o que o apóstolo está dizendo é que a vinda de Cristo não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia. Amém? O segundo ponto aqui, a segunda questão a destacar nesses versículos 3 e 4, é essa difícil pessoa que está aí. Se você tiver uma revista atualizada nas mãos, ele vai ser chamado de um homem da iniquidade. Se você tiver uma NVI nas mãos, ele vai ser chamado de o homem do pecado. E se você tiver uma linguagem de hoje nas mãos, ele vai ser chamado de o perverso. Essa pessoa aí. Então, o que é esse homem? O que é essa pessoa? O que é esse homem da iniquidade? Esse homem do pecado? Esse perverso? Bem, significa a personificação do mal. Imagina o mal que acontece em suas diferentes formas, não é? Nos relacionamentos. Imagine culturalmente, imagine ele personificado. Esse homem, esse ser, essa pessoa é a personificação do mal. E eu quero declarar aos irmãos aqui que de fato é um homem. Quero justificar essa minha declaração. A escatologia apostólica, a doutrina, o ensino sobre o fim dos tempos dos apóstolos não é diferente. Não difere de apóstolo para apóstolo. O mesmo de Paulo é o mesmo de João, é o mesmo de Pedro e assim dos demais apóstolos. Porque afinal de contas a fonte deles é a mesma. Deus, o Espírito Santo. E por isso nós podemos identificar tal homem com o anticristo de 1 João, capítulo 2, versículo 18, a segunda parte do versículo 18. Nós podemos identificar esse homem da iniquidade como o anticristo, mas com uma ressalva. Nós reconhecemos que essa atitude de ser anticristo, de ser a personificação do mal, ela esteve presente em várias épocas por determinados homens. Inclusive, até mesmo na época dos apóstolos. Como é que eu sei disso? Na segunda parte do versículo 18 desse texto que eu citei, que é de 1 João capítulo 2. Ele fala, de fato, há muitos anticristos. Certo? Mas João, assim como Paulo, ele deixa claro que essa referência desse anticristo da primeira parte do versículo 18 do capítulo 2 de 1 João, na verdade é uma clara concentração dessa tendência, dessa personificação em uma pessoa só no tempo do fim. Então, de fato, esse homem existirá. Ok? E outro dado importante para justificar que eu estou dizendo que haverá sim um anticristo é essa expressão filho da perdição do final do versículo 3. Essa expressão, ela
só é relacionada ou só foi relacionada com pessoa, não com uma tendência, não com um espírito de uma época. E a pessoa que ganhou essa expressão, que ganhou esse título de filho da perdição, você deve saber quem é ele, porque está descrito lá em João capítulo 17, Evangelho de João, capítulo 17, versículo 12, que é o Judas Iscariotes. Então sim, haverá sim esse homem da iniquidade, esse perverso, esse homem do pecado. O terceiro ponto que eu gostaria de destacar aqui para os irmãos é o real significado da atitude desse anticristo. E que atitude é essa? De assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse Deus. Esse real significado. Eu sei que existem muitas interpretações desse significado, não é? Por exemplo, eu vou citar aqui eles, né? Tem uma câmera ali apontada para mim, com todo respeito, mas muitos pentecostais, entre assembleanos e batistas até, dizem o seguinte, que o relógio escatológico é Jerusalém. Nós temos que olhar para Jerusalém, porque o anticristo vai vir de lá. Não. E por que eles dizem isso? Por causa dessa expressão, santuário de Deus. Eles unem essa expressão santuário de Deus com o templo em Jerusalém. Então esse anticristo vai vir de lá, dizem eles. Só, gente, que ao contrário disso, eu digo aqui para os irmãos que o anticristo não se sentará num trono no templo de Jerusalém, até porque isso é meio absurdo. Porque a ordem de adoração do templo já passou. Não é verdade? As coisas do Antigo Testamento são sombras da realidade que Cristo veio trazer. Então, que eficácia teria um homem desse se ele viesse com uma sombra? Está entendendo o que eu estou falando? Como é que ele seria eficaz no seu engano se ele viesse manipulando uma sombra? Ele não teria tanta atenção, ele não seria tão eficaz. Então o mais provável aqui é que esse homem enganará, se possível, os escolhidos. Onde é que eu sei isso? Mateus capítulo 24, do versículo 22 ao 25. Você não precisa ir lá, anote. Jesus está dizendo isso. Se possível, enganará até os escolhidos. Isso é uma referência à igreja. Né? E para você que ouviu me dizer que o Antigo Testamento é uma sombra do que Jesus veio trazer, anote essas referências aí. Hebreus capítulo 7, versículo 23 e 24. E Colossenses capítulo 2, versículo 17. Ok? Então, gente, olha só, note só. Esse homem vai ter... O contexto do fim será uma rebelião aberta contra Deus. Presta atenção. É importante, isso não é besteira não. É a palavra de Deus. Ok? É importante para a nossa fé. O contexto do fim, o contexto do desfecho da história humana será uma apostasia, uma rebelião aberta contra Deus. E isso será o tapete vermelho desse homem do pecado, desse homem da iniquidade, desse perverso. Será o tapete vermelho dele. Será o solo em que ele vai pisar, já que ele é a personificação do mal. Ok? E quem ele vai enganar? A quem ele vai utilizar? Com que jeito ele vai vir?
eu já dei uma prévia, como é que os falsos mestres tentaram enganar os tessalonicenses. Como? Com o Espírito, né? Ou seja, profeta, com palavra, ou seja, com ensinamentos e com epístola, né? Ou seja, roupagens cristãs, né? Um tonzinho cristão. Então, não vai ser diferente da atitude desse homem. Ele provavelmente vai vir num tom meio gospel para enganar as nações. Amém? Entendidos? Vamos para a última parte do nosso texto, que são os versículos 5 e 6. Vamos correr que o tempo já está estourado. Não vos recordais de que ainda convosco eu costumava dizer-vos estas coisas, e agora sabeis o que o detém. Isso aqui detém esse homem, essa personificação do mal. O que o detém, para que ele seja revelado somente em ocasião própria. Paulo, ele vai concluir o ponto da falta de memória dos tessalonicenses, ou da insegurança dos tessalonicenses no ensino apostólico, quando eles deixaram o ensino apostólico e tentaram, de certa forma, se deixarem ser seduzidos pelos falsos ensinos a respeito da volta de Cristo. Então ele vai fazer o seguinte: Paulo vai exortar mais uma vez os irmãos tessalonicenses a se aterem nas palavras ditas anteriormente por ele. Lembrem, nos 4 meses de implantação de igreja, na primeira carta e agora nessa segunda carta. 2 pontinhos a serem destacados aqui. O primeiro, meus irmãos, é o tradicional ensino apostólico cristão. Quando ele fala, costumava dizer-vos estas coisas. Paulo, ele chama mais uma vez, meus irmãos, aos tessalonicenses a se aterem nas palavras apostólicas, no ensino apostólico, na palavra de Deus. Não se aterem em outras coisas, não se aterem em novidades. Lembra o sentido de novidade? Tudo aquilo que é estranho às Sagradas Escrituras. Paulo convoca eles a ficarem na tradição apostólica. E isso, essa palavra tradição, eu me refiro ao ensino bíblico. Essa é a exortação de Paulo aos Tessalonicenses. Fiquem com o que nós ensinamos. Fiquem com o que está registrado, em outras palavras. Não vão atrás de falsos mestres ou de falsas doutrinas e não se deixem serem seduzidos por elas. Fiquem com o que vocês já têm. Não vão procurar novidades. Fiquem com o tradicional ensino apostólico, como costumava dizer-vos estas coisas. É isso que Paulo está dizendo. E o segundo ponto é sem mais desculpas. Paulo, ele meio que dá um checkmate dos irmãos tessalonicenses. Sem mais desculpas. Ele vai dizer o seguinte, gente. Acompanhem aí no versículo de número 6. E agora sabemos. É essa expressãozinha aqui, amigos. Ou seja, não tem mais desculpa. Não tem mais essa de vocês serem seduzidos. Porque eu forneci mais detalhes. Eu dei mais revelação quanto ao assunto. Eu ensinei mais, além de ter ensinado vocês anteriormente, como costumava dizer-vos. E agora sabeis. Diga, meu irmão. Vai me ajudar, cara. Você está sendo aqui na vida, cara. Vai, continua para mim. Pode continuar. Aonde? Rapaz, você quer me ajuda. Pronto, meus irmãos.
Nasce ele vai ajudar o rapaz. É sério, ó. Vamos aqui. Sem mais desculpas. Vocês estão aqui, né? Amém. Glória a Deus. Sem mais desculpas. Quando ele diz e agora sabemos. Não existe mais essa de passar aí a perceber falsas doutrinas ou novidades ou novas tendências. Paulo ele dá o checkmate nos Tessalonicenses. E por último, essa expressão que ele diz, o que o detém. Note aí, no versículo de número 6, logo depois de agora sabeis. Ele diz assim, e agora sabeis o que o detém. Esse o que o detém é uma referência à moralidade objetiva, ou seja, a não apostasia. Lembra o que é apostasia? Rebelião aberta contra Deus. Então essa moralidade objetiva, é isso que detém ainda a apostasia. Sabe? Essa nossa postura, gente, estou falando com vocês agora. Essa nossa postura de rejeitar essa imoralidade. Essa nossa postura de não aceitar essa imoralidade. Sabe? Não aceitar isso em novelas. Não aceitar isso na cultura. Não aceitar isso de forma alguma. Isso aqui que nós temos eu poderia dizer que é uma trava colocada pela graça de Deus, que ainda detém essa tal apostasia, que será inevitável. Amém? Então, para concluir, irmãos, como ficou claro, os irmãos tessalonicenses estavam sofrendo investidas através dessas novidades e desses enganos. E essas novidades e esses enganos vinham camuflados, né, com roupagens cristãs, de ensino apostólico, de ensino bíblico. Mas o antídoto de Paulo não foi se fechar para o novo, naquele outro sentido, certo? Que eu disse logo no começo. Não foi também se entregar, né? Não foi se fechar no sentido que eu disse no começo, e citei um exemplo como os quáqueros, né? Que não tem nem energia elétrica. E nem se entregar, como muitos que nós conhecemos fizeram, de se entregar às novidades. Mas o antídoto de Paulo a esse veneno é retornar ao ensino tradicionalmente conhecido como ensino apostólico, ensino bíblico. E que se detivessem, e que os tessalonicenses se detivessem seguro nesse ensino até o fim. Amém, meus irmãos? Amém. Glória a Deus.